E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o nosso conteúdo de arte? Olha só, hoje a gente vai falar sobre renascimento cultural. Essa aula vai ser dividida em alguns momentos, porque a gente não consegue vencer toda ela numa única aula, senão fica muito pesado para vocês. Então, primeiro nós vamos fazer observar o contexto histórico para poder entender o que tantas mudanças vão trazer para o campo artístico e como que essas mudanças vão afetar a produção artística desse período, ok? Então, lembrando que nós terminamos o período da Idade Média e agora vamos passar então para um divisor de águas, um grande divisor de águas, que é o período renascentista. Grandes mudanças vão acontecer, vai mudar a filosofia, vai mudar os materiais utilizados, então muita coisa vai trazer inovações para o período que está começando agora, que a gente chama então de renascimento artístico e cultural. Vamos lá comigo. Olha só, o Renascimento, ele compreende os períodos que ficam entre o século XIV e o século XVI. Então eu tenho 3 séculos bem marcados, 14, 15 e 16. Às vezes, por ele ter tido seu surgimento na Itália, pode aparecer para vocês em algumas questões como a seguinte divisão. Que o Renascimento ele engloba o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Essa nomenclatura ela é utilizada justamente porque ele teve início na Itália. Então, se aparecer assim, se não nomearem como século e sim como Trecento, Quattrocento e Cinquecento, está correto da mesma maneira, ok? Então, é uma transição para a Idade Moderna. Eu acabei de dizer para vocês que é um grande divisor de águas. Muitas mudanças vão acontecer a partir desse período. Nós estamos vindo de uma filosofia da Idade Média, aquela filosofia teocentrista. A primeira grande mudança aqui, olha só, está aqui no antropocentrismo. Essa mudança da filosofia vai fazer com que o período anterior, que tinha todo o poder centrado nas mãos da igreja, tudo era feito para a divindade, tudo era feito em nome de Deus, todas as coisas aconteciam e eram produzidas a favor da igreja, não é? Então, agora, aquele período de Idade das Trevas, aquele período de obediência, digamos assim, ele vai ficar para trás. E a filosofia ela vai ser centrada na figura do homem. Então, todo o pensamento, a visão de mundo, ela começa a mudar. É importante que a gente entenda que isso não aconteceu assim, né? Buf, de uma hora para outra. Claro que não. Tanto que a gente está falando aqui que foram 3 séculos e ele vai perdurar um pouquinho mais além do que isso ainda. A produção artística ainda vai demorar para começar a ter mudanças a partir do século XVI. Então, na verdade, foi um período extremamente longo e essas mudanças vão acontecendo, é claro, gradativamente. Mas é importante que a gente entenda que toda aquela hegemonia, né, da igreja, do clero, toda aquela força que a igreja tinha e a obediência que o homem tinha à igreja, ela começa a perder força e essas mudanças vão acontecer. Ela ganhou, o Renascimento ganhou força na Itália, mais precisamente na cidade de Florença. Florença era, nesse período, pessoal, a capital das artes. Então, era assim, a efervescência de tudo acontecia em Florença. Então, todos os artistas ou aqueles que queriam aprender algum ofício relacionado à arte, eles saíam das cidades do interior e rumavam a Florença. Florença era o grande centro. Todas as grandes inovações aconteciam a partir dessa cidade para o restante da Europa. É claro que depois, com o passar do tempo, o Renascimento foi se expandindo, não só na Itália, mas até para outros países europeus. Mas a grande força vai ser a cidade de Florença como marco central do período renascentista. A filosofia, então, como eu acabei de dizer, vai ser o antropocentrismo. Como a própria palavra diz, antropo, homem, homem no centro. Então, nós tiramos aquele eixo que era Deus, né, que era a igreja, e agora o eixo central de todo o pensamento que rege esse período é o homem. O homem passa a ter direito ao próprio pensamento, digamos assim. E isso vai ser acompanhado com várias ideias, né? Os filósofos, humanistas, tudo isso vai ajudar a fazer com que o homem pare e pense. Eu tenho direito de fazer minhas próprias escolhas, eu penso por mim mesmo, eu não preciso só obedecer, eu posso também escolher. Esse é o grande mote, a grande mudança de visão de mundo a partir da filosofia antropocentrista. E a partir dela,
ou, né, como eu acabei de dizer, algumas mudanças importantes, como a própria visão do mundo do homem, que a gente está comentando. Então, essa tendência que fica lá para trás na Idade Média, de simplesmente obedecer sem pensar, de buscar um lugar no céu, agora o homem busca o seu lugar no mundo. Ele quer fazer parte, ele quer opinar, ele quer escolher, ele é regido agora pela razão. Isso é super importante. O Renascimento, ele é extremamente racional, né? Então é o rigor científico, é a matemática, tudo isso que está ligado à ideia, né, de racionalidade faz parte do Renascimento. Há o surgimento, moçada, olha só, de uma nova classe, a burguesia. E a burguesia, ela vai ser super importante, porque é ela que vai criar a chance da existência da classe artística. Finalmente a gente vai conseguir saber quem fez, quem esculpiu aquela obra de arte, quem pintou aquele quadro, quem ajudou na construção, no projeto daquela determinada catedral. Lembrem que lá na Idade Média, como tudo era regido pela igreja e tudo feito a favor dela, os artistas não tinham direito a opinar praticamente, nem eram chamados de artistas. Então, por exemplo, na arquitetura, nós tínhamos os mestres obreiros, né? E nas outras técnicas artísticas, pintura, mosaico, vitral, eram simplesmente artesãos. O que acontece agora? Surge a classe artística. É a primeira vez que essas pessoas, né, que deixaram tantas marcas na história da arte através das suas obras, vão ganhar notoriedade. Por quê? Porque passam a ter o direito não só de opinar, mas de receber por seu trabalho e principalmente, gente, assinar suas obras. Por isso que a gente diz que a burguesia foi a grande responsável, digamos assim, para que os artistas ganhassem esse status, né, de serem chamados de artistas, porque agora é dentro da burguesia que vai surgir o mecenato. Quem são os mecenas? Aqueles que vão pagar para os artistas, vão patrocinar os artistas para que possam pintar obras de arte, esculpir, né, as várias esculturas do período e outras técnicas artísticas que vão surgir também. As ideias humanistas nesse período são muito fortes. Então é aquilo que eu falei, é a racionalidade, é o homem sentir-se parte do mundo e sentir que ele tem o direito também de opinar, de escolher, né, de fazer parte desse universo que é regido, claro, por um ser superior, mas no qual ele também tem força e tem direito, digamos assim, de fazer as próprias escolhas. Então vejam que é um período onde a filosofia ela vai reger muita mudança no pensamento humano. E talvez por isso é que a gente tenha também tantas mudanças no campo artístico. Outro fator importantíssimo que vai, digamos assim, ajudar a propagar esse pensamento, essa filosofia antropocentrista, é o surgimento da imprensa com o Gutenberg. Gutenberg ele vai inventar aquilo que nós chamamos na história da arte de tipos móveis. São aquelas pecinhas de letrinhas que são o primeiro, digamos assim, a primeira forma de imprensa. E aí esses tipos móveis vão fazer com que o conhecimento possa ser partilhado por mais pessoas. Se você parar para lembrar, lá na Idade Média, o que acontecia com os livros? Eram feitos nos mosteiros, lembram lá que a gente viu? Pelos monges copistas, e esses livros eram guardados, muitos deles escondidos. Isso aparece muito bem naquele filme O Nome da Rosa. Se você tiver curiosidade e oportunidade de assistir, deixa essa dica para você. É muito interessante de ver como os livros eram guardados, como o povo não deveria ter acesso. Por quê? Porque os livros traziam um conhecimento que muitas vezes ia contra o que a igreja pregava. Ia dar capacidade para o povo de pensar a respeito e de questionar. E a igreja não queria isso naquela época. Né? Então o que acontece? Os tipos móveis vão fazer com que o povo também, né? Inicialmente não o povo, que ainda não era letrado, mas outras camadas sociais, que agora eu tenho clero, burguesia e povo, né? Não tenho mais só a igreja e o povo que obedece, agora eu tenho uma camada social central, que seria a burguesia, e esse pessoal vai começar a ter acesso a essas informações também, partilhadas através da invenção da imprensa, dos tipos móveis de Gutenberg. É um período de muita racionalidade e equilíbrio. As palavras que mais aparecem nas questões sobre renascimento são sempre assim: o renascimento é racional, o renascimento é equilibrado, o renascimento ele tem os artistas produzem matematicamente, geometricamente. Isso é correto. Então é importante que a gente grave essas palavras, porque elas estão ligadas ao que nós chamamos também de rigor científico. Olha que interessante.
Tudo é matematicamente pensado. Isso vai aparecer na arquitetura, isso vai aparecer na pintura com a criação da perspectiva, do ponto de fuga. Tudo é pensado antes de se fazer a obra de arte. Olha a razão e a filosofia antropocentrista o tempo todo, a gente vê que essa ideia volta, né, para justificar a produção artística. Há um resgate da cultura clássica. Gente, isso é muito marcante no Renascimento. E olha que interessante, a cultura greco-romana, quando a gente fala em cultura clássica, vamos lembrar disso, né? Falou em período clássico na história, Grécia e Roma, sempre, tá? Então, quando a gente repensa essa civilização, nós vamos ver que elas trazem influências até os dias atuais. Mas o grande resgate acontece pela primeira vez após, né, a passagem do período clássico no Renascimento. Depois essa cultura vai ser reabordada, repensada no neoclássico. E se a gente for pensar, a partir do neoclássico até os dias atuais, a gente ainda tem características, principalmente na arquitetura, né? Mas esse resgate da cultura clássica não vem só por conta dos monumentos e por conta das esculturas, mas principalmente o pensamento filosófico, né? Então, os renascentistas, eles achavam que aquela arte produzida na Idade Média, aquela arte por muitos considerada bizarra, feia até, exagerada, né? Ela não tinha valor artístico. E que os valores estavam lá na filosofia do período clássico, na forma de construção, na forma de esculpir, né? A beleza dos corpos. Então aqui a gente vai ter, dentro desse rigor científico, nós vamos ter uma busca pela perfeição. Então os artistas vão fazer aquilo que é chamado de observação do mundo físico. O que é isso? Eles vão começar a estudar o corpo humano. E a gente percebe isso, por exemplo, nas anotações de Leonardo da Vinci, nas anotações de Michelangelo, que eles desenhavam a partir de observação. Então, claro que era algo escondido, porque lógico que a igreja não ia aceitar, e isso era considerado uma heresia para o período, mas eles estudavam a musculatura, eles estudavam as partes internas, para que na hora de esculpir, para que na hora de pintar, fosse o mais realista possível. Outra característica do Renascimento é realista também, o realismo das formas que aparecem nas esculturas e que aparecem nas pinturas também, tá? Então, esse resgate da cultura clássica justamente se refere à cultura greco-romana, que é trazida de volta junto com esse pensamento filosófico do período. A presença do mecenato, que nós já comentamos, né? Então, assim, os patrocinadores das artes, aqueles burgueses, aqueles ricos comerciantes, né? Importante a gente pensar que como é que surgiu essa burguesia? A partir das grandes navegações, a partir do crescimento do comércio e, consequentemente, das grandes cidades. Com isso, as pessoas passaram a ter dinheiro e contratar os artistas. E esses artistas eram contratados para pintar, por exemplo, o retrato da sua esposa, que é daí que a gente tem a principal teoria sobre a criação da Mona Lisa por Leonardo da Vinci. Tanto que a Mona Lisa, ela é conhecida na Europa como La Gioconda, porque digamos assim, a teoria mais aceita é que ela foi uma encomenda a Leonardo do esposo dessa mulher, né, misteriosa, que seria a esposa do Dom Giocondo. Por isso ela é conhecida como La Gioconda. Então, para pintar o retrato do seu casamento, como a gente vai ver aqui, né, o Jean Van Eyck, que vai pintar uma obra famosíssima, que é o casamento dos Arnolfini, para pintar o interior das suas casas, mostrando o lustre, a tapeçaria, as moedas sobre a mesa, que significava, né, a riqueza daquela família. Então, esses burgueses, essa nova classe, vai poder contratar os artistas. Consequentemente, a classe artística vai passar a pensar assim, opa, mas se eu posso receber, então eu posso assinar. Então, se eu recebo desse comerciante, então eu posso ter direito de cobrar da igreja também. E olha como começa aí, né, o surgimento dos direitos trabalhistas, digamos assim, da classe artística. É muito interessante pensar nesse sentido. Volto a reforçar. Tudo isso aconteceu um processo lento, né? Não foi assim de uma hora para outra, mas é importante que a gente vá entendendo como essas mudanças vão ocorrendo. Muitas inovações técnicas em termos de material, em termos de aplicação das técnicas artísticas. A primeira delas é a criação da perspectiva. Olha que interessante. Quando a gente fala em perspectiva, a primeira coisa que você pensa é na pintura, mas a perspectiva ela vai influenciar a arquitetura, ela vai influenciar a pintura, ela vai influenciar a técnica do afresco também. Então, assim, é algo que vai surgir e vai ser pensado matematicamente a criação de pontos de fuga
numa pintura, por exemplo, nós vamos analisar obras de arte nas próximas aulas para você entender isso melhor, mas para você perceber o quanto a razão, o quanto o rigor, né, o quanto a matemática estava presente nesse pensamento filosófico renascentista. Então, a perspectiva que vai dar aquele sentido de profundidade para as obras de arte. Na pintura, principalmente, faz uma lembrança lá do período da Idade Média. Era o que a gente chamava de pintura chapada. Ou seja, uma figura em primeiro plano e não tinha fundo, um paredão atrás, né? Não tinha um segundo, um terceiro plano, não havia profundidade. Não havia um espaço arquitetônico, um cenário para esse personagem. Todo mundo no mesmo tamanho, todo mundo, né, na mesma posição, existia uma simetria, pés na mesma posição, quase que não tinha expressão fisionômica. Então tudo isso agora muda. O ponto de fuga, ele vai direcionar o teu olhar para o ponto central do quadro. E depois você começa a observar outros planos, né? Então eu tenho uma figura em primeiro plano, depois eu tenho uma bancada, depois eu tenho uma paisagem, depois eu tenho uma montanha, depois eu tenho o céu. Veja quantos planos eu tenho numa obra de arte e antes isso não acontecia, era simplesmente um paredão. Então agora eu tenho essa grande inovação que é a perspectiva. Surge a tela e a tinta a óleo. Olha que interessante, que material que permanece até os dias atuais, tão importante que surge nesse período. Vamos lembrar que a pintura na Idade Média era feita onde? Em retábulos de madeira, em tapeçarias, nas paredes das igrejas. Não que tenha deixado de acontecer isso daqui, vai permanecer, né? Grandes pintores renascentistas, Michelangelo, por exemplo, ele não vai ser conhecido por nenhuma pintura em tela, ele vai ser conhecido pela pintura do teto da Capela Sistina. Mas é um material que vai trazer inovações e que vai passar a ser muito utilizado, porque os artistas vão passar a carregar esse material, é muito mais fácil para ir atender nas casas, né? Então nós vamos ter aí telas famosas, como a que eu acabei de citar, a Mona Lisa é uma delas, e Sagrada Família, e vários retratos desse período. Isso é importante também de se lembrar que a partir da criação da tela e do surgimento da tinta a óleo, nós vamos ter o gênero, né, principal do Renascimento, que é o retrato. Na Idade Média, o gênero principal qual era? Religioso. E existiam, claro, também outros, como por exemplo, cenas do cotidiano, poucas, mas existiam, e mitológico também. Aqui no Renascimento permanece a mitologia, por conta do resgate da cultura greco-romana, mas o retrato vem com total força, porque agora as pessoas pagam para serem retratadas, para ter um retrato seu na parede da sua casa, ou como eu disse, da sua esposa, de algum ente querido, né? Então isso é interessante de se pensar. Outra técnica que vai surgir nesse período também é o esfumato, também é chamado de chiaro escuro. Quem é mestre nessa técnica é o Leonardo da Vinci. Ele vai aplicar como ninguém a técnica do esfumato. O esfumato é aquela técnica que utiliza o claro e o escuro para dar volume às formas. Então, quando a gente for observar uma obra de Leonardo, por exemplo, você vê que a linha, ela praticamente é abolida. E o que acontece? Ele coloca luz nas partes que ele quer dar volume e ele escurece as partes que ele quer, né, deixar mais distantes, consequentemente retirar o volume. Então é uma névoazinha, não é aquela imagem que fica muito nítida, é como se fosse uma imagem meio embaçada, justamente para dar essa noção do esfumato, que foi assim chamado, ok? Muito bem, continuando. Para encerrar essa contextualização, uma palavrinha bem legal, isso aqui, olha, eu gravo desde a graduação, então é importante que você consiga também guardar a palavra carinho. Isso é um macetinho bem legal para você aprender e para você conseguir fazer lembranças, links mentais a respeito do Renascimento. Então vamos analisar essa palavra carinho, o que cada letra me diz, para que você consiga fazer lembrança do que eu estou falando desde o início dessa aula. No Renascimento, eu tenho, para a letra C da palavra clarinho, classicismo. Então veja, é um resgate da cultura clássica, é a beleza dos corpos, é a matemática pensada, né, na composição e na arquitetura dos templos. Todo esse resgate filosófico, o pensamento, os filósofos vão ser retratados novamente nas obras de arte. Então, o resgate da cultura clássica está presente aqui, ó, na letra C de carinho, através do classicismo. O Renascimento nos traz também o antropocentrismo na letra A. Olha só,
a filosofia do período muda. De teocentrismo, o eixo deixa de ser a igreja, o eixo central do mundo deixa de ser a divindade, né? E o homem passa então a ser o centro de todas as decisões. Antropocentrismo, muda a filosofia, muda a visão de mundo, mudam as atitudes, todas essas mudanças vão a partir da mudança da filosofia também. A racionalidade está presente. Olha só, tudo é pensado, tudo é assim. O homem, ele quer entender o seu lugar no mundo. Ele quer finalmente compreender qual é o papel que ele tem na época em que ele vive. Qual é o papel que ele tem na sociedade da qual ele faz parte. Então a razão está está presente, o tempo todo nas decisões renascentistas, ok? Muito bem. Na letra I de Carinho, o individualismo. Esse homem, ele passa a ter uma importância, né, social, digamos assim. Surge a classe dos artistas, né? Então os artistas passam a ter direito de ter o seu nome conhecido. E esse individualismo, ele é marcado aqui, ó, pessoal, no direito a assinar as obras. Eu existo, eu tenho direito de pôr meu nome naquilo que eu fiz, né? Então, eu faço parte do mundo, eu faço parte da sociedade. Eu não preciso simplesmente ouvir e obedecer. Eu não preciso temer o inferno, né? Como se temia antigamente. Eu tenho direito a escolhas para minha própria vida. Isso está muito marcado no individualismo renascentista. Na letra N de Carinho, eu tenho naturalismo. E esse naturalismo, ele não está presente só nas formas pensadas do corpo humano, esculpidas ou retratadas através da pintura, mas também nas formas da natureza. Porque muitas das pinturas agora vão trazer justamente paisagens de fundo, através da colocação da perspectiva nas obras de arte. Então, esse naturalismo, ele está presente em todos os ramos, né, onde a arte vai se manifestar. É importante a gente gravar isso. Na letra H, o humanismo. As ideias humanistas estão presentes, com base nos filósofos do período clássico e com base nos filósofos de agora também, que começam a pensar a respeito, né, da importância desse homem, né, na sociedade na qual ele vive. Então, as ideias humanistas, elas vão permear várias das decisões renascentistas. O hedonismo também na letra H. Esse homem para de buscar só o céu e começa a pensar também nos prazeres terrenos, né? No registro do seu dia a dia, do seu cotidiano, daquilo que ele tem de valor dentro da sua casa, das pessoas que têm valor para ele também, né? Seja sua esposa, seus filhos e assim sucessivamente. Então, há um pensamento de que é possível ter prazer na terra, é possível ter prazer nessa vida e não só buscar a divindade e não só buscar um lugar no céu após a morte, ok? E por último, esse homem renascentista é um otimista. Ele acredita no seu potencial, ele acredita que o mundo pode ser melhor, ele quer deixar para trás todo aquele sofrimento da Idade das Trevas, né? Toda aquela tristeza que ficou naquele período vivido anteriormente ao Renascimento, e ele quer trazer ideias otimistas, pensar que o mundo pode ser melhor a partir da atitude humana. Ok? Então, olha só, lembra sempre quando você estudar Renascimento da palavra carinho. E a partir dela você vai fazendo esse acróstico e isso vai te ajudando a lembrar. Pensa nisso, porque eu pensei com carinho para trazer essa ideia para você, ok? A gente continua no próximo bloco da nossa aula falando a respeito das mudanças e das inovações técnicas do Renascimento. Beleza? Beijo! Fui!